João capítulo 1, versículo 14. Está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Com esse texto nós encerramos o nosso último vídeo, falando acerca da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem para realizar a obra da salvação. A encarnação de Jesus foi, como nós dissemos, o primeiro ato salvífico. A obra da salvação tem dois elementos, revisando aquilo que nós já falamos nos primeiros vídeos que foram gravados. O primeiro elemento da obra da salvação é um elemento necessário para a viabilização dessa obra, para que essa obra acontecesse. É nesse primeiro elemento que nós estamos trabalhando, estamos conversando, estamos falando acerca dele. Esse primeiro elemento da obra da salvação, ele é representado por aquilo que aconteceu com o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquilo que Jesus teve que sofrer para que a obra da salvação pudesse acontecer, pudesse ser então viabilizada. Esse primeiro elemento se resume nos 4 atos salvíficos, que são eles: a encarnação, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Nós encerramos então o nosso vídeo anterior falando do primeiro ato salvífico. Primeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que já possuía desde toda a eternidade a natureza divina, teve que receber também a natureza humana, diferenciando-se assim das outras 2 pessoas da Santíssima Trindade, do Pai e do Espírito Santo. O Pai tem para sempre, eternamente, apenas a natureza divina, assim como também o Espírito Santo só tem a natureza divina, mas Jesus recebeu também, além da natureza divina, a natureza humana. Porque na sua natureza humana, na natureza humana do Filho de Deus, é que estaria sendo realizada a obra da salvação, elaborada, planejada por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, o primeiro ato salvífico de Cristo foi a sua encarnação. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi feito homem. Nesse texto que nós lemos, João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, ou seja, recebeu a natureza humana. Neste versículo, a palavra carne se refere à natureza humana. Jesus foi feito homem. Tal como Deus havia criado o primeiro Adão, à sua imagem e semelhança, antes daquele homem, do primeiro Adão, pecar, assim também Jesus foi feito homem santo. Ele não foi contaminado pelo pecado no ato da sua concepção, porque a concepção de Jesus foi por obra do Espírito Santo de Deus. O que foi concebido, gerado e nascido da Virgem Maria, que, como todos os homens, era também pecadora, não contaminou Jesus com esse pecado, porque a semente nela concebida e gerada era uma semente divina, era o próprio Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo. Por que Jesus teve que ser feito homem, receber a natureza humana? Para morrer. O segundo ato salvífico na obra da salvação em Cristo Jesus é a sua morte. Ele foi concebido, gerado e nascido, ele nasceu para
morrer. Nasceu para morrer no lugar de todos quantos Deus ministraria essa obra da salvação. Antes do pecado, o homem fora criado para viver para sempre. O homem foi um ser criado para viver para sempre. O homem tem princípio de existência, mas não tem fim de existência. A morte física do ser humano não é o fim da sua existência. Ele continua existindo. A alma é imortal e no fim de todos os tempos, a alma vai reencontrar novamente o corpo. Quer aqueles que se encontram no estado de salvação ou os que se encontram no estado de condenação, e o homem, com seu corpo e sua alma, viverá para sempre, eternidade adentro. O homem foi criado para viver. O homem não é, como diz uma linha filosófica, um ser para a morte. O homem é um ser para a vida. Deus é vida e criou o homem para a vida, para viver para sempre. O homem criado para viver caiu em estado de morte, em estado de condenação por causa do pecado. Para que a obra da salvação fosse viabilizada, Jesus Cristo recebeu a natureza humana, ele nasceu para morrer, para, na sua morte, receber o castigo da condenação daqueles que pecaram, ele que não tinha nenhum pecado. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo de número 23, o apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, ele disse acerca de Jesus que, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Esse é o texto básico que nós estamos usando para descrever o segundo ato salvífico, a morte de Jesus. Encarnação, ele foi encarnado, recebendo a natureza humana, para, nessa natureza humana, sofrer a morte que, tecnicamente, nós chamamos de vicária. A morte de Jesus foi uma morte vicária. O que significa a palavra vicária? A palavra vicária significa substituição. Jesus substituiu pecadores na cruz do Calvário. A cruz, a condenação, não era para ele, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus não merecia receber esse salário, porque foi concebido sem pecado, gerado, nascido sem pecado, e viveu toda a sua vida humana na terra, até a morte, sem pecado. Jamais uma mentira saiu da sua boca, jamais uma impureza no seu coração, na sua mente, nenhum ato pecaminoso. Jesus foi tentado como o primeiro homem e a primeira mulher também foram tentados e caíram em tentação. Mas Jesus não caiu em tentação. Jesus jamais pecou. Nele jamais se encontrou qualquer pecado. Ele era puro, santo, perfeito como homem, por isso ele definia na sua essência a realidade do Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro que deveria ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, para ser sacrificado em prol da salvação de pecadores. Jesus Cristo, então, feito homem, enfrentou a morte e morte de cruz. Ali, o Cordeiro de Deus, ali na cruz, o Cordeiro de Deus foi imolado para a salvação de todos aqueles que
o próprio Deus quis, antes da fundação do mundo, agraciar com essa grande obra da nova criação, que é a salvação. Portanto, a encarnação, o primeiro ato salvífico, a morte, o segundo ato salvífico. Ao morrer, Jesus não pôde ser retido pelo estado de morte. A Bíblia chama o estado de morte como um lugar espiritual. A morte é chamada na Bíblia, no Antigo Testamento, em hebraico, de Sheol, e no Novo Testamento, em grego, de Hades, que alguns dizem Hades. Essas duas palavras, Sheol e Hades, elas definem, dentro da palavra de Deus, o lugar da morte, a região dos mortos. Seria uma espécie de prisão. O apóstolo Pedro escreveu acerca dos espíritos em prisão, pessoas que morreram e que estavam numa prisão, e essa prisão era o Sheol, era o Hades, era a morte. Jesus entrou no estado de morte. Jesus morreu. Foi crucificado e na sua crucificação ele morreu, sendo obediente em tudo ao Pai, nessa obra determinada pelo Pai, que é a obra da salvação. Jesus fez tudo o que era para ser feito nessa obra da salvação, sendo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Mas a morte não pôde retê-lo em sua prisão. A sua alma não pôde ser deixada na morte, porque Jesus não tinha o salário do pecado, que é a morte. Ele não merecia esse salário, porque ele não pecou. Como Jesus não pecou, então ele tinha autoridade sobre a morte, e não a morte sobre ele. Foi por essa razão que, ao terceiro dia, Jesus venceu a morte, sendo ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é o terceiro ato salvífico. Jesus foi encarnado, Jesus foi morto e Jesus foi ressuscitado. Dizendo de outra maneira, ele foi encarnado para ser morto e foi morto para ser ressuscitado. Se a morte pudesse segurar Jesus em seu poder e ele não pudesse ressuscitar, não haveria salvação. Por isso o apóstolo Paulo escreveu dizendo: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a vossa fé e vã seria a nossa pregação, e de todos os homens nós seríamos os mais dignos de lástima. Mas Jesus venceu a morte, porque ele não tinha pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus se tornou, na sua ressurreição, as primícias da ressurreição de todos os salvos, para que na obra da salvação, todos os salvos fossem também ressuscitados por ocasião da sua segunda vinda. Essa ressurreição acontecerá por ocasião da segunda vinda. A ressurreição dos salvos já está garantida, porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a obra da salvação ainda não estava completa. A obra da salvação tem a sua origem no céu, na glória, na mente de Deus, no coração de Deus, e ela vem sendo executada na terra, através da pessoa de Jesus, feito homem, nascido nessa terra,
mas ela tem a sua conclusão também na glória. Depois que Jesus ressuscitou ou foi ressuscitado dentre os mortos, ele permaneceu ainda 40 dias, conforme diz os evangelhos, aparecendo aos seus discípulos, relembrando a esses discípulos as coisas que ele havia ensinado, mas depois de 40 dias ele foi assunto aos céus para cumprir o último dos 4 atos salvíficos, ou seja, a glorificação. Jesus foi encarnado para ser morto, foi morto para ser ressuscitado e foi ressuscitado para ser glorificado à destra, à direita do Pai nos céus, como nosso único mediador, intercessor, nosso sumo sacerdote, único mediador entre Deus e os homens. O rei Davi foi um profeta de Deus que recebeu de Deus a revelação da glorificação de Jesus. E ele escreveu em um versículo, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nesse texto escrito em hebraico, está escrito literalmente: disse Jeová para Adonai, disse o Senhor ao meu Senhor. O Pai disse para o Filho. O primeiro Senhor ali é o Pai, o segundo Senhor ali é o Filho. Disse o Senhor, Pai, ao meu Senhor, o Filho Jesus: assenta-te à minha direita. Por isso, Jesus Cristo, que foi encarnado, foi feito homem, para morrer na cruz no lugar de todos os salvos, de todos quantos seriam agraciados pela obra da salvação, foi ressuscitado, foi glorificado no céu, voltou aos céus, foi assunto aos céus, para ser glorificado à destra do Pai. Ali completaram-se então os 4 atos salvíficos. Os 4 atos que possibilitam que a obra da salvação seja uma realidade na vida de todos quantos Deus determinou, escolheu para agraciá-los com a salvação. Não esqueça dessas 4 coisas, isso é muito importante. Esse é o que se pode chamar de o ministério passivo de Jesus. O ministério de Jesus tem 2 conotações, 2 elementos, um ativo e um passivo. O elemento ativo do ministério de Jesus foram as pregações de Jesus, os milagres, as curas, como Jesus fez discípulos, tudo o que ele fez e ensinou enquanto homem na terra, no seu ministério ali que durou cerca de 3 anos e meio e que nós lemos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o ministério ativo de Jesus. Mas o ministério de Jesus tem um elemento passivo. Sem esse elemento passivo, o evangelho não seria o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por causa dos 4 atos que Jesus não realizou, Jesus sofreu. É o ministério passivo, ele não estava na ativa, ele estava na voz passiva. Jesus não se encarnou, ele foi encarnado. Jesus não se matou, ele foi morto. Jesus não ressuscitou a si próprio, ele foi ressuscitado. E Jesus não glorificou a si próprio, ele foi glorificado. Todas essas ações foram realizadas pelo Pai, pelo Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, feito homem na sua natureza humana. A sua encarnação, a sua morte e a sua
ressurreição. Esses 4 atos salvíficos, esses 4 atos possibilitam, então, a realização da salvação dos eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu para essa obra. Portanto, todo o plano da salvação foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo, completamente centralizado na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, mas agindo sempre as 3 pessoas na realização de todo o plano. Jesus Cristo foi o centro, é o centro de toda a obra da salvação. Mas a salvação é realizada por Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo, para definir essa realidade de que as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agem juntas na obra da salvação, o apóstolo Paulo descreveu na epístola que ele escreveu a Tito. Tito, no capítulo 3, versículos de 4 a 7. Está escrito então nesse texto: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, olha, ele está falando só de Jesus, nosso Salvador, está falando de Deus, nosso Salvador. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus é o Salvador. Deus é o autor da salvação. O centro dessa obra da salvação é o seu Filho Jesus. Mas em Jesus, o Pai agiu, o Espírito Santo agiu para a realização dos 4 atos salvíficos, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem juntos na aplicabilidade da obra da salvação na vida de todos aqueles que Ele chamou, Ele escolheu e Ele, durante toda a história, alcança para a sua própria glória e louvor e adoração. Esse é o primeiro elemento, o elemento que viabiliza a obra da salvação. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver o segundo elemento, o elemento que representa a aplicabilidade dessa obra na vida dos homens. Como Deus aplica, então, essa salvação realizada, centralizada em Jesus Cristo, na vida de todos quantos Ele mesmo elegeu, Ele mesmo escolheu e predestinou para a sua glória.